Eu vou te contar em menos de 30 segundos como você vai se livrar do remorso que você tem referente a decisões que você tomou e foram erradas, como tirar o peso dos ombros referente à vida que você tem, ou até mesmo parar de se sentir um merda por conta da sua situação atual. Sabe como? Culpe alguém. Coloque a culpa no governo, coloque a culpa no universo, coloque a culpa na família em que você nasceu. Culpe alguém. Tire essa responsabilidade de você, afinal, você não é responsável pela vida que você tem. Será mesmo? Hoje vamos falar sobre a autorresponsabilização. Eu já mencionei esse tema em alguns outros vídeos, mas hoje eu gostaria de me aprofundar um pouco mais nele. Mas primeiro eu preciso dizer que é confortante quando você simplesmente passa a responsabilidade para uma outra pessoa, não é? Isso você tem que concordar comigo. Olha, o ombro que estava pesado até dá uma aliviada, não dá não? Mas vamos falar sobre as consequências que isso traz para as nossas vidas? Afinal, quando você deixa de assumir a responsabilidade da sua vida e você passa para o outro, é como se você fosse um fantoche na mão de uma outra pessoa. E eu acho que você não gostaria de ser chamado de fantoche. Ou você gostaria? Para você tá tudo bem. Se para você tá tudo bem, ok, tchau, o vídeo acabou para você aqui. Mas se você não gostaria de ser chamado de fantoche, um bonequinho na mão de uma outra pessoa, então continua nesse vídeo. Normalmente, quando você assume a responsabilidade pelas decisões que você toma, isso traz uma consequência muito grande, pelo simples fato do quê? Algumas vezes você pode descobrir que você não é tão bom em tomar decisões, que as suas escolhas podem não ter sido as melhores. Ou talvez você tenha sido enganado. Não, porque quando você se sente enganado, é quando você simplesmente terceiriza a sua responsabilidade. Mas eu te pergunto, você prefere sofrer a responsabilidade pelos efeitos que você tem na sua vida, ou você prefere ser considerado um fantoche e culpar as outras pessoas sobre a vida que você tem hoje? Mas vamos falar sobre esse primeiro caso, quando você assume a responsabilidade pelas suas decisões. Quais são as consequências que isso traz na sua vida? Considerando que a vida nada mais é do que uma repetição do seu passado, para que você aprenda a lidar com os seus erros. E tem aquele ditado que diz: cometer o mesmo erro mais de 3 vezes é burrice. Então não vamos ser burros, vamos aprender com os nossos erros a partir do momento em que a gente assume a responsabilidade pelas nossas escolhas. Porque quando a gente assume a responsabilidade pelas nossas escolhas, a gente traz à tona todas as nossas sombras. E uma delas é o quê? O quão a gente é incapaz de tomar algumas decisões, considerando que a gente leva o nosso ego à frente. A gente se acha um ser superior. Tudo que a gente vai fazer, a gente acha. A gente precisa tirar certa vantagem. A gente tem que estar melhor do que o outro, quando na verdade todos somos um. Então, uma história rápida que eu vou te contar, que tudo começou com pintar de parede. Exato, queria eu pintar uma parede, fui até o depósito, comprar uma tinta, aquela famosa que todo mundo compra, que em uma mão só já tá ótima a parede, um galão pequeno, R$ 85. O vendedor, vendo a minha cara de espanto com o preço, me ofereceu uma outra tinta, um fabricante novo, desconhecido no mercado, afinal, todo famoso, antes de ser famoso, ele foi um desconhecido. Então, por que não darmos uma chance ao desconhecido? Só que, ser humana desconfiada que sou, já levantei as antenas aqui de alerta. Atenção, o golpe tá aí. Cai quem quer, já dizia a música. Mas enfim, a tinta, o que tinha de diferente? Lembra? 3,5 litros, R$ 85. Essa desconhecida, 18 litros pelos mesmos 85. O vendedor me falou tudo sobre a tinta, que era uma tinta mais fina, se fosse para cobrir outra tinta embaixo, ela não cobriria, que eu precisaria dar mais demão, que era para pintar só dentro de casa, não serviria para pintar áreas externas. Voltei para casa, refleti sobre, calculei quais as vantagens que eu teria, quais os prós e contras referente a comprar aquela tinta, e os prós só ali. E os contras, um único. O único contra que eu coloquei foi, no final, esse galão de 18, ele pode me render os mesmos 3,5 litros, mas
pensando em maximizar o meu ganho, eu, diante de todos os conhecimentos que eu tinha, eu pensei o quê? Mas possa ser que seja uma tinta ótima, de um fabricante novo agora, que quer se destacar no mercado, e ao invés de eu pintar uma única parede, eu possa de repente pintar a casa inteira. Voltei e comprei a tinta. De novo ele fez as mesmas indicações, que aceitei e voltei. Até chegar em casa e na primeira demão na parede, eu simplesmente saí fora de mim, esquecer todo o autoconhecimento, toda a pessoa zen que eu trabalho todos os dias foi por água abaixo e comecei a xingar esse vendedor de tudo quanto é nome. Com respeito aos meus sobrinhos que estavam em casa, eu simplesmente disse, mas que pataquada foi esta deste vendedor? Essa tinta é a mesma coisa que água. Até que o meu sobrinho, uma criança, menos de 6 anos, virou para mim e me trouxe à luz. Ele falou assim, tia, você não pode falar isso. Você não pode dizer isso. E aquela frase foi o suficiente para eu parar e pensar, realmente. Ele não colocou na minha cabeça e falou, leva a tinta. Não. Eu, como um agente racional, simplesmente calculei todos os prós e contras e resolvi comprar a tinta. Então, por que eu estava xingando ele? Porque eu simplesmente estava falando tudo aquilo se a decisão foi minha. Então, realmente, eu comecei ali a perceber o quão errada eu fui e quais eram os meus pontos fracos a serem trabalhados, quais as minhas sombras a serem trabalhadas para que numa próxima vez eu não tomasse a mesma decisão com base só nesse ego, só nesse ser que pensa em tirar vantagens, porque o mundo está cheio disso, onde as pessoas querendo lucrar, conhecendo a fraqueza do ser humano, que ele sempre está ali querendo tirar vantagem do outro, eles acabam oferecendo isso. E depois as pessoas acabam culpando quem? Quem vendeu, mas afinal você acreditou, você confiou, você tentou ser o esperto, você comprou porque quis. Isso acontece muito quando a gente vê passar na televisão aqueles casos de pirâmide financeira, onde até jogador de futebol cai. Agora, gente, vamos parar para pensar. Se o mercado inteiro está oferecendo uma taxa de juros X, é normal você encontrar uma única empresa que vai te oferecer o dobro, o triplo por aquilo? Não tem alguma coisa de errado? Eu estou dando um exemplo aqui de uma mera tinta, mas veja como as coisas simplesmente crescem numa proporção que pode pegar qualquer pessoa, quando você simplesmente não tem esse autoconhecimento. E aqui eu não falo sobre racionalidade, não é você ser uma pessoa racional, mas é você realmente trabalhar as suas sombras. É você não deixar ser dominado pelo seu ego, onde você só quer tirar vantagem do outro. Você já caiu em alguma dessa? Você já responsabilizou uma outra pessoa por conta das consequências que você teve referente a uma má decisão? E qual foi a lição que você aprendeu com tudo isso? Você acabou descobrindo algum defeito que você precisava trabalhar? Você trabalhou em cima desse defeito? Porque a partir do momento que você tem a revelação sobre algum defeito que você encontra numa situação dessa, você tende a não cometer mais esse erro. Ou melhor, você tem uma maior facilidade de identificar em uma situação futura esse erro. Então perceba que tudo você pode tirar um aprendizado. E você pode aprender, como eu aprendi, na compra de uma lata de tinta, para não cometer erros ainda maiores, como no caso dos jogadores de futebol que investiram milhões e no final acabaram perdendo tudo. Então é esse tipo de aprendizado que você está aqui na Terra para você ter. Você está aqui para aprender assim. E você pode optar em aprender em coisas simples, para não cometer o mesmo erro em coisas maiores, ou você simplesmente pode continuar errando, 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 e simplesmente um dia você partir dessa para uma melhor, sem aprender nada disso e correr o risco de voltar, cometer os mesmos erros, porque você precisa aprender, e aí você escolhe aprender ou não. Se autoconhecer ou não. Olhar para dentro, encarar as suas sombras, sim ou não. É duro, é triste, é doloroso, porém é necessário. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês façam essa autorreflexão e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau!